gravação, professora Gorete, já está acontecendo. Está gravando já. Muito obrigada. Então, vamos começar mais uma vez formalmente. Bom dia a todos e a todas. Espero que todos tenham aproveitado o máximo esses dias de congresso, o Congresso Pandemias e suas interfaces. Já nessa manhã está acontecendo o eixo 3, a sala ao qual temos esse imenso prazer de recebê-los, e o primeiro trabalho que nós vamos apresentar, com 15 minutos de apresentação, contados a partir do momento em que acontecer o pronunciamento dos autores, é de Thales Azevedo Ladeira, Daniela Abreu Leal e Yuri Fagundes. Eu peço que esses autores abram suas câmeras, seus microfones. O trabalho tem como título: Tem medo do quê? Enfrenta. E vamos tocar a vida, a barbárie política em tempos de crise sanitária e reflexos na educação. Thales, Yuri, Fabiola, tenham um ótimo trabalho. Só para corrigir, é Thales, Yuri e Daniela, que é a minha cunhada, que tá tentando entrar também. Pensei que era a Fabiola, porque ela está com a câmera ligada. Então, eu vou pedir... Isso, quero pedir esse favor. Quando não estiverem apresentando os trabalhos, para que fique fácil a conexão, e a clareza na escuta, nós vamos manter as nossas câmeras desligadas. Thales, uma pergunta, Yuri, a colega conseguiu entrar ou não? Ela está tentando. Ela está com problema de conexão, que ela está indo para São Paulo, está dentro do carro, mas ela falou que, assim, na medida do possível, ela vai tentar participar com a gente. Tá bom, gente? Sim. E de comum acordo, como vocês querem já começar apresentando o trabalho? Como será? Sim, vamos apresentando. Pode ser. Certo. Posso, então, começar a contar a partir de agora, Thales? Yuri, posso? Você vai apresentar a tela aí, Thales? Eu vou apresentar a tela aqui, tá bom, gente? Certo. Então, já estou contando a partir de agora. Bom trabalho para vocês. Pode introduzir na fala também, Yuri, se você quiser começar, pode ficar à vontade. Então, gente, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse evento, agradecer o convite do Thales, que ele que me convidou para estar desenvolvendo esse trabalho com ele e com a Daniela, né? É bom fazer essa conexão, porque eu formei na UF, no campus Pádua, em Pedagogia. Hoje faço mestrado em Educação na UERJ. Então, é bom a gente manter esses links, manter esses contatos que a gente teve na graduação. E é bom ver também a Gorete aqui, né, que foi a minha orientadora do TCC, e ver outros amigos por aqui também. Pode seguir, Thales. Então, gente, como a Ana Luísa disse, o título do nosso trabalho Tem medo do quê? Enfrenta, e vamos tocar a vida, a bárbara política em tempos de crise sanitária e os reflexos na educação. O que a gente vai discutir nesse presente estudo, né? Desde o início da pandemia do coronavírus no Brasil, a gente tem lidado com uma postura extremamente negacionista do presidente Jair Bolsonaro, principalmente em relação à pandemia, com posicionamentos que buscam minimizar a gravidade do problema que a gente tem enfrentado. Nesse sentido, a gente vai apresentar nesse espaço uma análise crítica a respeito de como o posicionamento absolutamente irresponsável do governo federal tem contrariado as orientações da OMS, né? E o quanto isso tem impactado em nossa sociedade e também, em específico, na educação do nosso país, né? Pode passar. E qual é o método que a gente utiliza? A gente se baseia a partir das ideias de Tomás e Silva, né, em uma pesquisa de revisão bibliográfica de caráter exploratório, investigativo e descritivo, aonde a gente tenta agrupar todas essas ideias provenientes de várias fontes que a gente recolheu, levantou, e busca tensionar a construção de uma nova ideia, uma nova teoria, de pensar uma nova forma de configuração do assunto aqui falado, né?
Então, a gente quer caracterizar, retratar determinado fenômeno ou fato social. E aí a gente realiza, por meio desse trabalho, uma análise do discurso de algumas falas do presidente, baseada na teoria linguística de Michel Pechet. O que vem a ser essa análise do discurso, né? O autor traz que todo discurso ele é marcado historicamente e socialmente. Então, a gente não pode analisar esse discurso, a fala do presidente, sem considerar o contexto que elas estão inseridas. E o contexto apresentado no momento é o contexto da pandemia, né? Pode passar. Começando aqui, alguns pontos a serem destacados para o início de conversa. Primeiro, a gente destaca quando que aconteceu o primeiro caso confirmado de coronavírus pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil. Foi dia 26 de fevereiro de 2020. E uma coisa interessante que eu acabei anotando aqui é que quando a gente estava na construção desse trabalho, desenvolvendo esse trabalho, a gente tinha um número de casos mais ou menos em torno de 3.600.000 infectados e mais de 115 mil mortes. E hoje, a gente tem em torno de mais de 4.700.000 casos e mais de 142 mil mortes. Então, assim, foi um número crescente que aumentou muito, e isso trouxe uma crescente crise social e sanitária para o nosso país. No entanto, a gente considera que outra crise já está se instalando aqui em nosso país há tempos, né? Que é a crise política. E aí o Tales vai trazer algumas falas, algumas ideias, alguns escândalos por parte do presidente e de seus representantes. Então, vamos lá. Se você estiver me vendo de lado, é porque eu estou projetando o slide no meu celular e eu tive que virar o celular, tá bom, gente? Para poder ler o slide, mas é só durante a apresentação. Assim, já deve ter percebido que esse trabalho é um trabalho extremamente político, porque nós estamos em um tempo onde fica muito claro, cada vez mais, que não existe neutralidade, portanto, nós precisamos nos posicionar. Então, esse trabalho foi um trabalho de posicionamento. O Congresso em si, desde o primeiro dia, tem sido um Congresso absolutamente político, e não é hoje que seria diferente. Então, a gente se propõe, assim como o Yuri já falou, a apontar que ao lado dessa crise sanitária que vem assolando o Brasil com o Covid-19, a gente tem também uma crise política desse governo ou desse desgoverno que tem se apresentado com uma postura extremamente negacionista perante o vírus e uma postura extremamente de não investimento na educação. Então, o nosso trabalho ele se baseia basicamente nisso. E aí, que governo que é esse? O retrato do Bolsonaro. É um governo onde, já na pré-campanha, ele fazia declarações machistas, homofóbicas, misóginas, racistas, além de falas de ataques aos nordestinos, uma evocação ao desejo de instaurar uma ditadura militar no país, e todos os nossos apontamentos vêm acompanhados de fontes para provar os nossos posicionamentos, ataque às políticas ambientais e também lembrar o nome do presidente que está envolvido nas investigações da morte de Marielle Franco e do Anderson. Então, assim, o objetivo da pesquisa é basicamente apresentar como que esse caos político que está incrustado na crise pandêmica tem impactado na educação do país. Isso é, como que a falta de comprometimento do governo na luta contra o coronavírus tem reverberado na completa falta de investimento e de desvalorização da educação. E aí a gente trouxe uma análise do discurso, de algumas falas do governo, para a gente conseguir provar essa postura negacionista do governo perante a crise. Algumas falas são, vocês vão se identificar com elas. Quem não quiser trabalhar, que fique em casa, porra. Tem medo de quê? Enfrenta. Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema. E daí, quer que eu faça o quê? Se o vírus pegar em mim, não vou sentir quase nada. Fui atleta e levei facada. Eu não sou coveiro, tá certo? E o vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo, mas enfrentar como um homem, pô, não como um moleque. Bom, nessa análise do discurso, a gente entende que a análise do discurso é uma prática social e ela leva em conta que o sujeito social que emite essa fala, ele parte de um lugar
ou seja, é uma fala marcada socialmente e, assim, ela demarca relações de hierarquia e relações de poder. Então, quando ele fala, quando ele apresenta falas do tipo, eu já fui atleta, é uma forma que ele tem de se mostrar superior à crise, e quer que eu faça o quê? É uma forma de ele se esquivar da questão e passar a bola aí para os governos e para os municípios, para os governos do estado e para os municípios. Então, assim, a gente entende nesse discurso um discurso extremamente autoritário, quando ele usa de palavrão, por exemplo, porra, quer que eu faça o quê? É um discurso extremamente autoritário e não acolhedor às expectativas da sociedade, inclusive da população mais pobre. Então, é um governo excludente. Então, a gente apresenta um outro elemento de que a Faculdade de Getúlio Vargas e as universidades do Reino Unido, universidades internacionais, até mesmo em Harvard, têm apontado em seus estudos que essa postura negacionista do governo federal tem influenciado diretamente na taxa de isolamento da população, principalmente nos municípios onde ele recebeu mais votos nas eleições de 2018. E aí a gente vai apresentar como que esse desdobramento afeta na educação do nosso país em tempos de pandemia. Primeiramente, é importante a gente apontar que, ao longo da pandemia, o governo vetou a obrigatoriedade da União em prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao município e ao Distrito Federal para a oferta das aulas e das atividades pedagógicas no modelo remoto, enquanto as escolas seguem fechadas. Já agora, mais recentemente, uma retomada parcial das aulas presenciais em algumas localidades do país, o governo, mais uma vez, vetou a assistência técnica e financeira para a implementação de medidas sanitárias de segurança nas escolas federais, estaduais e municipais. Um outro veto do governo é em relação a uma implementação de um auxílio financeiro para a compra de merenda escolar para as famílias dos estudantes ao longo da pandemia, para as famílias poderem ir nas escolas e recolherem esse alimento em forma de cestas de alimento, que se daria por meio do direcionamento, esse auxílio financeiro se daria por meio de um direcionamento de verbas aos municípios, aos estados e às escolas federais. Então, caracteriza isso aí como mais uma medida impopular que não atende às reais necessidades da população. Então, de modo geral, a gente vê que esse é um governo dos vetos. Ao longo da pandemia, já citamos aí 3 vetos que impactam diretamente na educação e impactam na vida da população, de não investimento na educação. Então, e sendo responsável, portanto, pelo acentuamento da crise sanitária, política e social do país. Vou passar para o Yuri para ele poder concluir para a gente. Antes da gente chegar na conclusão, cabe a gente destacar também que todas essas falas dele têm influenciado no quantitativo em relação às aglomerações, né? Enquanto a gente se cuida, está em casa, se prevenindo, evitando saindo quando é necessário, porque a gente sabe que a gente tem familiares um grupo de risco e por outros motivos, ele traz algumas falas, igual o Thales disse ali e leu para a gente, algumas falas que incentivam as pessoas a saírem e a verem o vírus como se fosse uma gripezinha, igual ele fala, né? E a gente sabe que não é isso. E essas falas também estão direcionadas, em alguns casos, à educação. E a gente vê o quanto essa crise está se instaurando e crescendo, porque ele, a cada momento, ele tenta desqualificar a classe dos professores, falando que o ensino remoto não deveria existir, vetando alguns recursos importantes, né? E por aí vai. E a gente sabe que não é fácil, porque, por exemplo, eu, como professor de uma cidade da região dos Lagos, em Araruama, dou aula no município, em frente a uma comunidade, e a gente, exemplo, no meu caso, na minha realidade de vida, a gente encontra uma turma com 24 alunos do 5º ano, onde eu leciono, e onde apenas 3 têm acesso à plataforma. 3, até hoje, a gente está na 22ª semana de ensino remoto lá, e apenas 3 acessaram a plataforma. Então, a gente encontra alunos que não têm acesso à internet, alunos que vivem numa vulnerabilidade social e econômica muito grande, aonde esse ensino remoto, essa educação não chega. E vem o presidente trazendo um discurso muito enraizado, bem autoritário, e aonde nega e onde...
Oi. Yuri, licença, faltam 5 minutos para o término do trabalho. Ok. Onde ele busca desqualificar a nossa classe, né? Trazendo já a conclusão aqui, todo esse cenário apresentado, ele vem sendo marcado por uma crise sem precedentes, com interface na saúde, na política, na educação e na sociedade de modo geral. Por essas razões, esse trabalho buscou se posicionar denunciando a postura irresponsável e criminosa do governo federal. E a gente sabe que tem solução, que tem como mudar esse contexto, porque a gente vê um exemplo de outros países próximos em relação à educação, no caso, nesse contexto da pandemia. A gente vê que países como o México, ele popularizou as aulas via TV, via rádio, onde ele sabe que os alunos têm mais acesso. No nosso caso, não. A gente implementa o ensino remoto de qualquer jeito, seja o que Deus quiser. Quem não tem acesso não estuda e por aí vai. Pode passar, tá? Pode finalizar aí, amigo. Então, assim como o Yuri relatou, eu também sou professor, estou atuando em Rio das Ostras, no município de Rio das Ostras, e também estou tendo a mesma dificuldade com os meus alunos que não acessam a plataforma, têm dificuldade na apostila que a gente faz e nas videoaulas que a gente grava. Então, assim, é muito difícil ser professor em tempos de pandemia, e a gente vê o descaso total do governo, a exemplo desse ministro que ele colocou agora, com esse escrachando essa fala contra os professores. Não sei quem acompanhou, quando ele declarou que ser professor é quase uma declaração de que a pessoa não deu certo na vida, de que a pessoa é burra, de que a pessoa não conseguiu alçar outras carreiras acadêmicas, e aí a pessoa escolhe ser professor. Na verdade, a gente sabe que não é isso, a gente sabe do nosso comprometimento com a educação pública, e assim, a gente trouxe essa fala de Brecht, justamente para poder finalizar com esse ar de esperança, dizendo, eu vou ler esse trechinho do poema, que em tempos de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. A gente traz esse relato porque a gente aponta, a gente acredita na força do coletivo, a gente acredita, sim, na força da educação e das pessoas nas ruas lutando por um país melhor e por uma educação melhor. É por isso que nós acreditamos que nada deve parecer natural e impossível de mudar. E a gente finaliza com essa máxima também do Brecht, dizendo que as revoluções se produzem nos becos sem saída. Eu quero agradecer a atenção de vocês e a gente finaliza o trabalho. Bem, agradeço, obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Thales. Muito obrigada, Yuri. Ótimo trabalho, professor Romã aí na área dando tchau para nós. Muito bom ouvir vocês. Muito obrigada mesmo. Ótimo trabalho de excelência. Então, agora eu já quero passar a fala, a professora Fernanda aqui também conosco. Eu recebi a lista desatualizada, mas os apresentadores Márcio e Patrícia estão sim, inclusive eram os primeiros. Então, eu peço desculpas, né? Agora recebi a lista atualizada direitinho. Então, gostaria de pedir e passar, né, se todos estão de acordo, já que eles eram os primeiros, pedir, então, que Márcio Bernardino Cirino e Patrícia Flávia Mota possam apresentar o trabalho, que possam ligar suas câmeras. O trabalho está denominado o título Coletivo de Leitura e Investigações em Pedagogia Social em Tempos de Coronavírus. Então, desde já, eu quero agradecê-los, né, por estarem participando, Márcio e Patrícia, e vocês têm 15 minutos para compartilhar o trabalho de vocês, contados a partir de agora. Obrigada, Ana Luísa. Agora, em relação a essas questões de listagem, nós estamos num movimento assim, bem intenso, nesse trabalho remoto, então esses equívocos às vezes acontecem. Márcio, você conseguiu abrir? Estou tentando. Márcio está acessando, gente. Antes de iniciarmos a apresentação do nosso trabalho, eu considero importante que a gente
traga aqui para o grupo uma discussão sobre o nosso lugar de fala, né? Uma vez que o grupo que nos antecedeu já trouxe de forma brilhante uma reflexão sobre as questões relacionadas à educação, à Covid, ao acesso. Então, como atuamos na educação básica e também no ensino superior, é importante a gente destacar que, nesse contexto de pandemia, nós estamos lidando com as mesmas dificuldades. Entretanto, no contexto de educação básica, a gente percebe que potencialmente haverá um acirramento das desigualdades educacionais, das desigualdades sociais, consequentemente, uma vez que é o nível de escolaridade que estamos percebendo que tem menos acesso às tecnologias e toda essa lógica de ensino remoto, né? Trabalhamos com essa concepção de ensino remoto, trabalho remoto, uma vez que, por atuar também na EAD, no ensino à distância, nós compreendemos que são concepções diferenciadas de ensino. Então, na educação básica, estamos trabalhando com dificuldade. Conseguimos dinamizar alguma proposta formativa no contexto do nível superior, uma vez que trabalhamos numa instituição privada. E ainda como estudantes de programas de pós-graduação, né? Eu e Márcio fazemos o doutorado em instituições diferentes, Márcio na UERJ, eu na Unirio. Nesse contexto de instituição pública, realmente a gente está voltando a acessar os conhecimentos, as aulas, toda essa movimentação acadêmica a partir desse segundo semestre do ano. Então, agora, em agosto, setembro, que estamos iniciando também as nossas atividades educativas em contexto de pós-graduação como estudantes. Então, na instituição da qual a gente faz parte, que é a Universidade Castelo Branco, Márcio, eu estou introduzindo, mas na hora que você colocar e tal, você conversa aí com a gente, tá? Porque eu acho que o Márcio... Eu vou fazer o seguinte, eu vou permanecer com a câmera desligada, porque está dando dificuldade, né, de conexão, e aí a gente vai dialogando nessa perspectiva. Perfeito, perfeito. Então, dinamizando um dos encontros do Coletivo de Leituras e Investigações em Pedagogia Social, que é o grupo de pesquisa que temos na Universidade Castelo Branco, nós sentimos necessidade de organizar uma reflexão e uma discussão sobre tudo que estamos vivenciando nesse contexto de pandemia, uma vez que os pesquisadores do grupo fazem parte de contextos diferenciados no que tange a espaços escolares, espaços não escolares. E aí, como é um grupo bem heterogêneo, nós sentimos necessidade de conhecer como que os sujeitos estavam se percebendo e dinamizando suas práticas socioeducativas nesse contexto de pandemia. Nosso grupo ele já começa abraçando as concepções da pedagogia social. Então, a gente realiza um estudo nesse campo da pedagogia social, da educação social. A gente já vai conversar mais adiante sobre os autores que são referentes do nosso campo. Vou desconectar aqui o telefone. Gente, questões tecnológicas, acabou de tocar. Então, é um grupo de pesquisa que já tem aproximadamente 2 anos, a gente está caminhando para o 3º ano, e temos realizado reflexões a partir desse campo de estudo, que é a pedagogia social. Esse trabalho, para o evento na UF, ele foi um recorte de um dossiê que elaboramos a partir dessa necessidade de trazer as reflexões do grupo sobre o contexto de pandemia. E os pressupostos que alicerçam esse tipo de pesquisa são os pressupostos baseados numa pesquisa autobiográfica, e trazemos Oliveira e Geraldi e Alves para alicerçar esse tipo de pesquisa. A partir daí, nós trazemos autores do campo da pedagogia social para fundamentar essas reflexões sobre as quais a gente se debruça ao longo desse tempo. Então, nós trabalhamos com Jaciara Paiva, com Kalimann,
Arthur Ferreira Viana. Também temos outros referenciais que costumamos utilizar nesses estudos, né? E, de um modo geral, os autores do campo da... Oi? Acho que alguém está com o áudio aberto. Então, de um modo geral, os autores do campo da pedagogia social, eles consideram que os estudos relacionados à prática, que é a educação social, que acontece efetivamente nos espaços escolares e não escolares, esses estudos eles têm por objetivo buscar soluções pedagógicas para demandas que emergem do social. Então, a partir dessa estrutura de pensamento, trazendo a pedagogia social como norte do nosso trabalho, nós trazemos no bojo desse artigo as vozes dos pesquisadores do CLIPS, né? O CLIPS, ele... Paty, eu acho que seria legal, interessante fazer uma contextualização a partir de quais ordenamentos normativos a gente parte. Porque é muito comum, nós que somos professores da Castelo Branco, quando a gente chega para dinamizar alguma aula e falar com os nossos estudantes sobre a possibilidade. Nós trabalhamos com estudantes da graduação em pedagogia e em algumas disciplinas de outras licenciaturas. É muito interessante quando a gente chega e questiona os estudantes em que espaço educativo eles querem ou eles ambicionam trabalhar assim que eles terminarem. E uma grande totalidade só pensa na escola. Quando a gente tensiona a dimensão de trabalhar em outros espaços educativos para além da escola, poucos param para fazer essa reflexão. Nós começamos a investigar, às vezes uma única disciplina na grade curricular inteira traz esse tipo de reflexão. Mas quando a gente pega a resolução número 1, que já fixa as diretrizes curriculares para a graduação de pedagogia, lá de 2006, ela já trazia a perspectiva do pedagogo atuar em espaços escolares e não escolares. Mais recentemente, de 2015, a resolução número 2, ela já traz, pensando na formação inicial e continuada de diferentes formações, de diferentes graduações, a perspectiva de atuar. Então, às vezes, é um professor de letras, de matemática, ou o próprio pedagogo, que pode estar trabalhando no museu, pode estar trabalhando numa ONG, pode estar trabalhando no hospital. E em que momento esse tipo de discussão chega aos nossos estudantes? Então, partindo dessa necessidade de potencializar espaços educativos não escolares como espaços promotores de aprendizagem, que a gente vai criando o CLIPS. Aí era o momento em que Patrícia estava falando, né, que esse coletivo, que não é só de estudantes, tem educadores sociais, tem pesquisadores de outras áreas do conhecimento, tem psicóloga, tem estudantes da pós-graduação, porque a pedagogia social para a gente é como se fosse um grande guarda-chuva. Debaixo desse guarda-chuva se abrigam todas as diferentes possibilidades de expressão de processos formativos. Então, tem gente que discute inclusão, tem gente que discute escola, tem gente que discute diversidade, contação de histórias, e todas essas frentes e muitas outras vão sendo abrigadas pelo campo em construção, de acordo com Paiva, da pedagogia social. Pode avançar, Paty. Perfeito, Marcinho. E é importante destacar que o CLIPS ele não surge assim do nada em 2017, 2018. Antes do CLIPS surgir, antes desse coletivo se efetivar como grupo de pesquisa, nós atuávamos num outro grupo que se chama Fora da Sala de Aula, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. E nesse grupo também havia o foco na pesquisa no campo da pedagogia social e da educação social. É interessante a gente observar também como campo em construção que antes, didaticamente, nós separávamos pedagogia social e educação social, pensando na educação social como um campo de atuação, como espaço realmente em que estão
pedagogos, psicopedagogos, educadores sociais, professores, enfim, o espaço de atuação. E pensando que esse espaço da prática se alinhava ao campo da teoria maior, que é o campo teórico em construção da pedagogia social. Hoje, já abraçamos estudos que tentam hibridizar esses campos, pensando que a pedagogia social, como campo teórico, favorece o campo prático da educação social e este, por sua vez, traz contribuições para a reflexão da pedagogia social. E a gente já deixa aqui um convite para o nosso evento, que acontecerá em novembro, dezembro, não é, Márcio? Na UERJ-FFP, será um evento gratuito do grupo de pesquisa fora da sala de aula. Então, esses estudos começaram em 2016, lá na UERJ. E aí, atuando na Castelo Branco, sentimos necessidade de trazer um braço desse grupo de pesquisa aqui para o nosso contexto de atuação. Então, avançando para as contribuições dos pesquisadores do nosso grupo, para essas vozes que enriqueceram o nosso trabalho, o nosso artigo e, a princípio, o nosso dossiê, nós conversamos, como o Márcio já sinalizou, sobre alguns temas específicos que os pesquisadores trouxeram no bojo desse artigo. Então, a gente começa com o Cláudio, que ele faz uma reflexão sobre esse contexto de pandemia a partir dos terreiros. Então, esse pesquisador, ao olhar todo esse panorama que temos vivenciado, ele traz a seguinte contribuição, pensando na criança e pensando no idoso nesse contexto de pandemia. Então, ele sinaliza que essa prática de cuidar da criança e do idoso sempre fez parte da trajetória, das trajetórias dos terreiros, né? Então, é um campo que esse pesquisador investiga, ele faz parte do CLIPS, e como o Márcio destacou, nesse grande guarda-chuva que é a pedagogia social, nós temos pesquisadores de vários campos de atuação. Em seguida... Licença, Patrícia, faltam 5 minutos para o término da apresentação. Ai, perfeito, Ana, muito obrigada. Em seguida, nós temos Jorge, que é um estudante da graduação em pedagogia, e ele traz contribuições sobre a necessidade de se reorganizar o pensamento, o trabalho pedagógico, o trabalho do professor, para que a gente possa contribuir nesse contexto de pandemia para a formação humana, e nesse sentido a gente traz também o campo da educação integral, que é um dos nossos campos de investigação, pensando qual é a formação mais completa possível que a gente pode oferecer nesse contexto de pandemia. Como que as escolas estão se articulando? Esse movimento de você transformar o ensino remoto numa cópia daquilo que acontecia no presencial, será que funciona? Então, Jorge faz essa reflexão, e nós temos várias contribuições de outros pesquisadores do nosso grupo, pesquisadores que são psicopedagogos. Gostaria de trazer a fala de cada um deles, mas, de um modo geral, eles abraçam essas percepções. Que formação podemos desenvolver em espaços escolares e não escolares nesse contexto de pandemia, né? Tem uma estudante, uma pesquisadora, que ela é psicopedagoga, e ela conversa com a gente sobre os problemas de aprendizagem, né? Porque a psicopedagogia ela vem para contribuir nesse sentido, observar e investigar os problemas de aprendizagem e buscar novas formas de ensinar. Nesse sentido, a Deise conversa com a gente pensando sobre quais problemas de aprendizagem têm surgido nessa contemporaneidade devido à pandemia. Então, para propor uma inquietação, uma provocação, né, o nosso grupo já traz, nesse contexto de considerações quase finais, né, algumas considerações que, na verdade, são provocações, porque como vivenciamos esse contexto de pandemia ainda
né? Embora alguns locais estejam abrindo, né? A pandemia não acabou, não temos vacina, então não é um estudo que a gente pretende concluir nesse momento, né? Ainda estamos observando e analisando o desenrolar desse panorama. Então, a gente traz as seguintes provocações, né? Que novo normal é esse, né, que vem sendo divulgado por aí, e como que a gente pode contribuir para os processos formativos dos sujeitos de forma significativa, né? A gente nem abraça a discussão de qualidade, porque você investigar qualidade em educação, a gente já avança em várias searas, inclusive num movimento que a gente acha muito complicado, que é o das avaliações externas. Mas a gente pensa em como a educação, nesse momento, pode contribuir de forma significativa para a formação desses sujeitos, observando que estamos ainda no contexto de pandemia. Então, Ana Luísa, a gente finaliza a nossa exposição agora, esperando contribuir, de certa forma, para o debate desse grupo. Obrigada. Quero agradecer, né, a Patrícia e ao Márcio pela apresentação, né, que apresentação muito relevante, achei muito relevante esse tema, e agora, né, gostaria de passar a palavra e a apresentação para os autores, professora, né, Maria Goretti, Rafaela e também Tarcísio Mendel. E peço, então, que possam ligar suas câmeras, que tem o seu trabalho com o título A Criança Autista na Escola em Tempos de Pandemia. Professora Maria Goretti, Tarcísio, Rafaela, nós vamos começar o tempo a ser contado a partir de agora. Uma boa apresentação. Bom, deixa eu ver se eu liguei. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Quero falar que o título do nosso trabalho é A Criança Autista na Escola em Tempos de Pandemia, a problematização de uma ausência. Antes de começar a falar, eu quero falar da minha grande emoção, né, de encontrar aqui com pessoas que passaram pela minha vida e que foram muito significativas, com quem eu aprendi muito. Yuri, né, Tássio, Tarles, Ana Luísa eu vejo de vez em quando, né? Mas assim, a grande emoção de ver a potência do trabalho dos meninos, enfim, vamos fazer pontes e falar da minha alegria de conhecer a Patrícia e Márcio, quanto a gente se sente honrado de recebê-los aqui, né? No nosso instituto, que é transpsicopedagógico, a gente trabalha com uma pedagogia social, mas que vai além da psicopedagogia, né? A gente trabalha com a antropologia, com a visão enfim, desse discurso que os meninos trouxeram, da análise do contexto, né, neoliberal que a gente está vivendo, vou falar um pouco disso no final, mas assim, a alegria de encontrá-los, de ver ressonâncias no nosso trabalho. Bom, então, gente, com a instalação da situação de isolamento social, devido a essa pandemia que a gente está vivendo, se faz necessário garantir nas escolas espaços de escuta e fala, tanto para professores quanto para as famílias, de todas as crianças, e, de sobremaneira, para crianças ditas autistas. A pandemia ela forçou as escolas a suspenderem as aulas presenciais e, posteriormente, adotar as aulas remotas, como forma de manutenção das atividades escolares. Ainda que a iniciativa indique um esforço para a sustentação de práticas escolares necessárias diante da incerteza dos tempos que temos vivido, a adoção desse modelo ignora as singularidades de crianças com deficiência, especialmente aquelas com autismo. Mesmo em tempo de aulas presenciais, as dificuldades encontradas já eram significativas, expressavam o histórico embaraço da instituição escolar em lidar com a diferença quando essa põe em xeque seu funcionamento, quase sempre pautado em pilares normativos. Aprovada em 2012, a Lei 12.764 instituiu uma política específica de proteção dos direitos da pessoa com autismo. Entre eles estão o acesso à educação e a garantia de um atendimento pautado nos princípios da intersetorialidade, bem como a capacitação de profissionais especializados no atendimento desse público. O ideário de formação profissional para o atendimento da criança com autismo, elencado na lei como especialista,
sugere à escola uma lógica que distancie o fazer docente das possibilidades cotidianas de atuação, ao associar o acolhimento do aluno dito com autismo a uma prática que supostamente não se concretizaria na sala de aula comum. Abre-se uma lacuna ao encaminhamento para a escola especial ou para a sala de recurso da escola como locus restrito, tornando tal criança invisível no cenário das atividades da sala de aula e perpetuando a condução medicalizante da educação de pessoas com deficiência. A situação, que já se colocava como desafiadora em anos anteriores, tem sido agravada em 2020, no contexto dessa pandemia. A questão que atravessa de maneira particular o campo da formação em pedagogia implica a universidade pública na problematização do assunto e na proposição de ações que conjuguem ensino, pesquisa e extensão, no território onde se colocam questões urgentes na escola pública. E a experiência de iniciação à docência, no subprojeto Mediação com Crianças Ditas Autistas, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência do PIB de CAPES, entre 2012 e 2018, por onde passaram Ana Luísa, Tarles, Yuri, né, e outros tantos, junto a um curso de pedagogia, permitiu o compartilhamento de grandes entraves e inúmeras possibilidades no encontro entre o que se convencionou chamar devir autista e a sala de aula regular de escolas em um município do interior do estado do Rio de Janeiro, que é aqui em Pádua. Trazemos, então, a contextualização, visto o caráter singular das experiências, ao propor para o território da escola discussões sobre o mínimo gesto, no compartilhamento do estranhamento dos docentes frente à infância de com autismo, que resiste a esses movimentos concêntricos e totalizantes da nossa escola, né, do século retrasado. No projeto de extensão iniciado em 2017, a gente trouxe a experiência do formato de matriciamento junto às equipes de profissionais do Núcleo de Apoio à Inclusão Educacional da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e do Núcleo de Apoio à Estratégia de Saúde da Família, para a desconstrução de falsas buscas de soluções mágicas medicamentosas. Na proposta de 2020, diante da crise epidemiológica que estamos vivendo, esse projeto de extensão, que versa sobre processos inclusivos na educação, se justifica frente à responsabilidade social da universidade pública. A minha formação é em psicologia, meu mestrado é em psicologia social, meu doutorado é em saúde pública. Então, eu sempre trabalhei com esse movimento da pedagogia social, mas, assim, não voltado para a psicopedagogia, embora eu tenha uma formação clínica. Sempre foi uma situação trans-psicopedagogia. A gente tem aqui o professor Roman Quintela, né, que é nosso parceiro, ele é antropólogo. A gente tem a professora Fernanda também em tela, que é uma professora que trabalha com psicologia pelo viés da pato, da medicalização. A gente tem todo um estudo, né, de pesquisadores no nosso instituto que trabalham com a educação nos terreiros, com a educação extramuro das universidades. Então, é uma educação multi, porque a gente sabe que a professora está falando de uma psicopedagogia no trabalho anterior aberta, mas a gente sabe de uma psicopedagogia que nomeia, né? E a gente, às vezes, acha que esse que nomeia, que fala do dislexo, que fala do menino, né, que tem descalculia, esse vai saber mais da gente que é pedagogo, e não é por aí, né? A gente tem que realmente transver o especialismo, sair do nosso lugar. Então, nesse contexto, são realizados encontros virtuais através do Google Meet, com docentes das salas de recursos, gestores escolares e equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação de Santo Antônio de Pádua, onde compartilhamos pistas para reinventar os saberes fazeres pedagógicos numa perspectiva de cogestão. Nesses encontros, inaugurados como campo a 2 pesquisas de mestrado em curso, da Rafaela e do Tarcísio, que vão falar agora, a invisibilidade da criança com autismo é problematizada como parte do processo de uma formação inventiva, que ganha corpo através de ações de extensão universitária. A proposta se alinha às discussões que propõem o afastamento da posição de especialista e se aproxima de metodologias que priorizam a construção coletiva de conhecimento. Então, gente, vou passar a palavra agora, né, para o Tarcísio, que vai falar da metodologia desse movimento. Queria falar que a pessoa que difundiu esse conceito de matriciamento na saúde pública, que é o Gastão Wagner, um dos pesquisadores mais importantes do país em saúde pública, ele vai estar na nossa mesa hoje, às 15 horas.
por favor. Então, Tarcísio. Bom dia a todas e todos, é um prazer e uma satisfação enorme estar aqui com vocês, compondo, né, essa mesa e participando de debates que são tão potentes para a nossa realidade. O meu objetivo é falar um pouco para vocês, né, da nossa metodologia, qual foi o método que nós utilizamos para a construção desse artigo, né, e nesse artigo a cartografia, ela subsidiou, né, o nosso viés metodológico para mapear as discussões que são territorializadas na escola, né? E buscando possibilidades de ver nas entrelinhas os movimentos instituintes, né, que são necessários para que possamos romper com a lógica hegemônica. Então, com base em Deleuze e Guattari, né, a cartografia ela nos possibilita esse olhar na entrelinha, observar o que está sendo, que está acontecendo, os movimentos que acontecem e mapear esses movimentos. E qual foi o método que nós utilizamos, né, para essas oficinas? O método é o método da paideia, é o método da roda, né, segundo Gaston Wagner, que é um método que possibilita a comunicação entre os autores, onde há construção através dos coletivos para que novas possibilidades possam surgir, levando em consideração as questões, né, culturais, os aprendizados de cada um na busca, né, de algo que seja benéfico para o todo. Então, essa metodologia, né, ela busca ampliar os espaços de comunicação para que as pessoas elas se sintam bem, se sintam à vontade para expor aquilo que elas pensam, que haja uma integração e uma interatividade entre esses autores, entre esses atores, né, para que no formato das oficinas. Então, os nossos atores são os gestores das escolas municipais aqui de Santo Antônio de Pádua, como também os professores do atendimento educacional especializado, e as oficinas, né, como a Gorete sinalizou, elas acontecem via Google Meet. A nossa proposta, né, quando nós planejamos uma oficina, nós temos um dispositivo. E esse dispositivo, com base no método Paideia, ele vai alargar possibilidades de comunicação, de ações micropolíticas no pensar a escola, né? Rompendo essa lógica desse pensamento abissal. E junto a isso, né, que é um espaço de estimulação, de criar junto novas possibilidades, esse método ele se aproxima também às ideias do Boaventura de Souza Santos, né, dentro de uma metodologia colaborativa não extrativista, que, como apontado pela Marina Fasanello, né, o João Arriscado Nunes, o Marcelo Firpo, é uma metodologia colaborativa, que é a colaboração ativa dos atores no fazer junto novas possibilidades. Porque quando a gente constrói algo junto, há uma corresponsabilização desses atores, né, no que se refere às possibilidades de uma nova escola. Então, a nossa metodologia, ela caminhou dentro... Okay. Falta apenas 5 minutos para o término do trabalho. Ok, Rafaela, por favor. Obrigada, Tarcísio. Bom dia. Só me apresentar rapidamente, né? Eu sou Rafaela, quem não me conhece ainda. Eu sou orientanda da Gorete, também sou psicóloga da Secretaria de Educação. Então, só para ter uma ideia de onde que eu estou falando. Então, já tomando aí o que a Gorete e o Tarcísio trouxeram, né? Como que a gente observou essa questão do autismo no meio dessas dessas reuniões, né, essas rodas de conversa, e no meio da pandemia, né? A gente propôs essas ações com a escola, num sentido de dar espaços de troca, de fala, de escuta e de construção coletiva, né? E nesse momento a gente assim sentiu e observou, né, a dificuldade que já existia de uma articulação dialógica, interdisciplinar na escola, elevada à 10ª potência, né? Porque agora a sala de recurso estava ainda mais, como eu vou dizer, ainda mais separada, né? Nesse momento, porque acabou se transformando no envio de atividades, em contatos muito estreitos, com muitas dificuldades mesmo das próprias famílias, números que se perdiam, contatos que, né, não eram possibilitados. Então,
o que a gente observou é que nessas rodas de conversa, né, acabavam aparecendo crianças cegas, crianças surdas, né, crianças com dificuldade, com deficiência intelectual, né, entre outras coisas, mas a gente percebia era pouco trazido relato sobre crianças autistas, né, ou quando era trazido, era algo muito superficial, que se limitava em marcar o lugar de inexistência, não de inexistência, mas o lugar da dificuldade deles, né, marcava sempre um lugar do que eles não eram capazes de fazer, né, do quanto eles estavam com dificuldade. Então, com base em dois... Ana Luísa, você me sinaliza, porque eu esqueci de contar aqui, caso tenha finalizado, você me sinaliza, por favor. Claro, faltam 2 minutos. Tá certo. Então, a gente seleciona no artigo 2 casos mais específicos, né, porque a gente precisou, naquele momento, sentindo essas pistas que né, os encontros estavam nos dando, a gente sentiu que era preciso um deslocamento, né? E aí, que deslocamento é esse que a gente faz? Né? Como nessa pesquisa cartográfica a gente preza também pela implicação do pesquisador, né? E eu, como psicóloga ali do núcleo de apoio, né, lidando com essas professoras e com essas escolas, né, a gente viu na necessidade de trazer um deslocamento do meu lugar. Então, né, a partir disso, a gente começou a fazer, eu como psicóloga, o meu núcleo também, contatos diretos com essas famílias, né, a telefone, mensagem, da forma que foi possível, para ver como estava indo, como que estava acontecendo, onde que essas crianças estavam, o que elas estavam fazendo. Então, assim, 2 relatos bem breves, assim, né, que a gente traz. Um, de uma criança que estava com bastante dificuldade na escola, né, e o relato vem a partir da professora, e a gente descobre que essa criança acabou sendo bem mais medicada, né, ela revisitou o médico, né, foi consultada novamente pelo médico, que teve uma alteração bastante violenta da medicação, então, porque ela estava né, sofrendo uma série de mudanças, né, nesse momento de tanta incerteza. A gente soube, né, que essa criança foi extremamente medicada, e aí a gente poderia entrar aqui numa discussão a respeito da medicalização, que eu acredito que não vai dar muito tempo, né, mas o nosso artigo explora um pouquinho. E um segundo momento de uma criança onde na fala da mãe, a gente vê a marca da falta que a criança sente da escola, né? Então, são 2 casos distintos, mas que nos mostram, de um lado, né, uma criança que é bastante abafada, né, digamos assim, essa expressão desse momento é abafada pelo medicamento, e do outro, onde há uma construção, né, dessa falta da escola, enquanto falta dos colegas, falta dos contatos, falta, né, de conhecer os coleguinhas, e de uma valorização, mesmo que seja em casa, né, desses momentos. Então, assim, não tem muito tempo aqui, né, poderia falar muito tempo sobre esses casos, que são realmente maravilhosos. O que nos chama a atenção, né, é que essa invisibilidade da criança, ela não é, né, uma invisibilidade pela ausência, né, de olhares sobre ela, mas é uma invisibilidade construída a partir de um olhar muito restrito, né, em cima de uma criança que vê apenas a falta, e a gente, nesse momento, especificamente, isso foi muito mais ampliado. Então, acredito que é isso, né? Desculpe se eu passei um pouquinho do tempo, a gente pode discutir mais depois na discussão. É isso. Muito obrigada, professora Gorete, Tarcísio, Rafaela, trabalho de imensa relevância, né, e como bom também foi fazer memória, né, professora Gorete, como ela falou, nós passamos também pela iniciação à docência, como é bom, professor Roman, a todos. E agora, eu gostaria também, antes mesmo de começar a última apresentação de trabalho, dizer que eu estarei disponibilizando, através do chat, o link da lista de presença. Então, é muito importante, todos que estão participando, preencher, por favor, através do chat, vou colocar o link, e aí vocês vão preencher com os 2 campos ao qual vou sinalizar aqui. Primeiro campo, você vai colocar o seu e-mail que você se inscreveu no congresso, e o segundo campo, o nome, né, que você também gostaria que aparecesse, né, que viesse no seu certificado. Então, vou disponibilizar agora. Agradeço também a presença da professora Marli, que está conosco, que está participando. Muito obrigada, professora Marli.
também é professora da nossa universidade, Instituto Federal Fluminense, INFES, e agora gostaria também agora de pedir que ligassem suas câmeras para a apresentação Fabiola Campelo Pires e Ingrid Nascimento Moreira. Fabiola e Ingrid, com o trabalho Invasão de Privacidade, Impactos do Ensino Remoto na Saúde Emocional de Professores em São Luís. Então, Ingrid e Fabiola, vocês têm o tempo de 15 minutos contados a partir de agora, que façam uma ótima apresentação de trabalho. Tá, ok. Antes de eu começar, vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tendo alguma interferência? Sim, dá para ouvir, Fabiola. Muito obrigada. Tá, ok. Tá, ok. Então, pessoal, como já foi apresentado, né, me chamo Fabiola. O intuito desse trabalho que a gente fez, né, para apresentar aqui, ele foi motivado muito por uma questão de vivência nossa, minha e da Ingrid, a partir de um grupo voluntário que nós temos de psicologia escolar educacional. Então, antes da gente adentrar de fato no tipo de intervenção que a gente fez, né, eu acredito que seja importante fazer essas pontuações, né, uns esclarecimentos sobre o que é o grupo, como foi feito, elaborado, né, toda a intervenção, para a gente poder explicar direitinho. Primeiramente, esse grupo voluntário que nós fazemos parte é chamado de Grupo de Trabalho Interventivo em Psicologia Escolar e Educacional, o GTIP, e ele é um grupo formado por psicólogas e por estudantes de psicologia que têm um interesse na área de psicologia escolar e educacional. Como é que foi que surgiu a ideia desse grupo, né? Ele partiu justamente do interesse e da experiência de estágio de uma das integrantes, que, inclusive, ela faz, né, trabalhos voluntários na escola em questão, que a gente desenvolveu essa intervenção, e ela percebeu essa demanda, porque, como a gente sabe, a psicologia em si, ela é muito estigmatizada, é sempre voltada para a questão da área clínica, e, assim, mesmo em outros contextos, a gente sabe que tem diversas possibilidades, organizacional, escolar, enfim, e mesmo dentro desses contextos, ainda falta uma questão de conhecimento muito acerca das possibilidades de atuação do psicólogo, né, da psicóloga. E aí, pautado nisso, e também pelo fato de que muitas escolas não têm esse suporte, não tem o suporte de um profissional da psicologia dentro dessas instituições para auxiliar, né, nessas questões de demandas. E junto com isso, e a experiência de estágio e a vontade de fazer algo, né, a respeito dessa realidade, surgiu o GTIP. Então, como já falei, né, são psicólogos e psicólogas. E como é que começou esse trabalho que culminou, né, que resultou nessa proposta de intervenção? Nós tínhamos já feito algumas outras atividades na escola em questão, né, na Domingos Perdigão. E aí, mas foram trabalhos com as crianças, iniciamos uma formação presencial, né, só que infelizmente tivemos que dar uma pausa por conta da pandemia. E aí a gente ficou assim, né, meio afastado, ficou sem essas possibilidades, a questão da readequação, né, da rotina tanto da escola quanto do próprio grupo. E juntamente com isso, veio a questão da coordenação pedagógica da escola, que até o momento elas não tinham. Essa escola, ela é uma escola comunitária, né? Então, eles trabalham, assim, cobrando uma taxa simbólica mesmo de manutenção dos custos, pagamento de professores. Então, ela é uma escola, assim, que o público-alvo principal dela são famílias de baixa renda. Então, que possuem uma renda ali média, pouca ou às vezes nenhuma. Então, não havia a coordenação pedagógica na escola até então. E aí, quando essa coordenação chegou, foi mencionado a ela que nós fazíamos trabalhos nessa escola voluntariamente. E aí é o que se percebeu. Uma pequena dificuldade de adaptação, porque juntou tudo, né? O momento em que a gente está vivenciando de pandemia,
juntamente com a chegada de novos membros nesse grupo, que já era um grupo coeso, já tinha sua própria dinâmica de trabalhar. Então, assim, tudo isso foi acumulando e acabou que nós fomos solicitados para fazer um tipo de intervenção voltada para as professoras principalmente, né? A fim de possibilitar esse trabalho em grupo delas. Porém, nós também já tínhamos ciência de que essa questão do ensino remoto na escola estava sendo uma realidade, acredito que como em todas as outras instituições, uma realidade bastante trabalhosa de se vivenciar, devido à questão da readequação de metodologia de ensino. Como as famílias são de baixa renda, alguns não possuem, né, meios que possam estarem utilizando para acessar a aula, perdão. Enfim, todas essas demandas. E aí a gente pensou, bom, já que é para fazer uma intervenção, então vamos fazer uma intervenção que beneficie não só a demanda que chegou da coordenação, né, em termos de ajudar nessa coesão grupal, mas também algo que assista as professoras, porque a gente sabe que, infelizmente, é uma questão que acaba mexendo com todo o contexto de vida da pessoa, e isso influencia na saúde emocional das professoras. Então, como foi que a gente estruturou essa intervenção? Primeiro, nós fizemos um formulário, né, através do Google Forms, numa estrutura, ele foi semi-estruturado, em que nós colocamos algumas opções, né, de possíveis temas que pudessem ser abordados nessa formação, e deixamos um espaço para que elas colocassem. Alô, oi? Agora nós conseguimos te ouvir. Parece que a sua Estamos internet ouvindo. caiu, Ela mas voltou. deu uma queda bruscamente aqui, gente, perdão. Vocês ouviram até que parte, mais ou menos, só para eu ter uma noção, assim. Até o formulário do Google Forms. Você pode, por favor, repetir? Sim. E aí, esse formulário, né, como eu havia dito, a internet caiu, ele foi estruturado, ele foi semi-estruturado, colocamos algumas possibilidades de assuntos que elas gostariam de ser, que elas pudessem optar por ser trabalhado, como a questão de organização de rotina, aulas remotas, assistência com a questão da educação inclusiva nesse meio, enfim. E colocamos também um espaço para que elas falassem sobre alguma temática ou se tivessem algum questionamento que elas gostariam que fossem respondidas nessa formação. Sendo assim, a gente condensou, né, todas as informações que foram colocadas nesse formulário e elaboramos uma formação composta de 5 módulos. O primeiro módulo foi o que resultou, né, nesse trabalho que a Ingrid e eu escrevemos, vamos apresentar aqui, que é voltado para a importância da saúde mental e também do autoconhecimento como forma de amenizar esses impactos da pandemia, do contexto do ensino remoto, na saúde das professoras. A Ingrid pode continuar falando um pouquinho mais sobre como foi que a gente estruturou essa intervenção. Bom dia a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Meu nome é Ingrid, né? Como já fui apresentada. Sou psicóloga clínica e voluntária no grupo do GTIPE e também outros grupos, né? E aí, como a Fabi já falou, nós já conhecíamos as professoras antes da pandemia, e além do trabalho com as crianças, a gente também tinha o grupo terapêutico e o grupo de psicoeducação. A Fabiola fazia parte do grupo de psicoeducação, que as professoras elegiam temas que elas tinham dúvidas, e a gente sugeria alguns, e aí tinha essa aula, e eu fazia parte do grupo terapêutico, eu era terapeuta do grupo de professoras, que a gente já tinha percebido essa demanda delas, de ter um acolhimento da saúde emocional delas, já que elas trabalham com crianças que trazem muitas demandas, que não podem ser discutidas em casa e acabam sendo trazidas para elas, e aí tem aquele movimento das professoras terem uma ligação muito forte com as crianças e quererem acolher e mudar a vida delas e tomarem as dores
das crianças para elas, e isso demanda muita carga emocional. Deixa eu ver. Além do pedido que foi feito pela coordenação da gente participar desse momento da pandemia, fazer uma psicoeducação com as professoras, trabalhar essa programação, esse planejamento de aula com elas, foi também, dentro desse formulário, surgiu a necessidade de um acolhimento mais emocional delas, que foi nessa parte que a gente deixou aberto para elas sugerirem, que elas falaram algo sobre, e aí nós fizemos esse primeiro módulo de acolhimento mesmo. E levamos também em consideração que mudanças repentinas que aconteceram com a pandemia do Covid, né? Foi uma mudança de ambiente de trabalho, as demandas de trabalho se misturaram com as demandas familiares, já que agora elas passaram a acontecer no mesmo ambiente, as relações se modificaram, e todas essas modificações são causadoras de tensões e desafios, e foram amplificadas com a pandemia, tornando-se maiores e mais complexas, ao passo que denunciam questões que já eram incomodadas, porém eram minimizadas. Tudo que já foi falado aqui pelos outros grupos, que já foi apresentado, a gente percebe que as mazelas na educação já vêm acontecendo muito antes da pandemia e foram intensificadas agora. Então, a gente, no primeiro módulo, trabalhou autoconhecimento e saúde mental. E como aconteceu? A gente começou com perguntas simples, só para elas se descobrirem mais, pensarem sobre si, perguntas como: o que cor você seria? E aí, dentro dessa pergunta, elas foram respondendo: eu seria o vermelho. Aí, vermelho por quê? Por que você se identifica com vermelho? Porque eu sou forte, porque eu sou uma pessoa muito viva. E aí a gente foi trabalhando essas possibilidades de quem elas são, como elas querem as coisas. E aí foi perguntado o que elas gostam de fazer nos momentos de lazer, e muitas trouxeram que estavam bem dentro de casa. Com licença, Ingrid, 5 minutos para o término do trabalho. Certo. Como muitas trouxeram que estavam bem dentro de casa, que estavam gostando de estar perto dos filhos, apesar de sentirem saudade dos alunos. Foi perguntado se elas preferem um dia de trabalho ou de lazer, e se elas acham que dias de lazer são produtivos. Porque no capitalismo que nós vivemos, né, muitas vezes nós não conseguimos aproveitar os momentos de lazer porque achamos que estamos sendo improdutivos, e o capitalismo planta na gente essa necessidade de estar sempre produzindo, né? De quando nós não estamos produzindo, nós ficamos pensando: nossa, eu estou sendo imprestável, eu não estou servindo para nada porque eu não estou produzindo nada. E aí a gente foi vendo se acontecia isso com elas também. E uma pergunta que mais trouxe reverberações foi: você tem vontade de mudar o mundo? E se você tivesse a oportunidade de mudar, o que você mudaria? E foi quando elas trouxeram bastante sobre mudar a vida de alguns alunos, mudar esse contexto de pandemia, tirar as pessoas da situação de pobreza. E aí a gente levou em consideração, nesse modelo de aula que nós apresentamos, uma aprendizagem mais significativa, que é trazendo esse emocional e trazendo falas a partir das respostas delas, que é saindo mais desse modelo cartesiano focado no professor como transmissor de conhecimento e o aluno como receptor, trazendo uma modalidade em que os alunos têm mais autonomia em seus estudos. E aí, nessa, a gente traz um modelo que seria já um exemplo para como elas podem trabalhar e trazer esses alunos para mais perto delas, enquanto elas estão dando aula remota. E aí, através dessas perguntas, nós fomos construindo possibilidades de enfrentamento emocional. O ensino delas, o modo que elas estavam promovendo essas aulas remotas,
estavam acontecendo de várias formas, não tinha uma unicidade, cada professora estava fazendo do seu jeito, dentro de suas possibilidades, e aí algumas estavam trazendo muitos recursos expressivos e simbólicos, enquanto outras estavam gravando aulas, já que os alunos não tinham o celular disponível o tempo todo, usavam o celular dos pais quando os pais chegavam do serviço, e aí eles só assistiam aulas à noite, e outras estavam passando atividades no livro para os pais ensinarem em casa. E aí a gente percebeu também uma maior valorização dos professores, já que agora os pais estão tendo contato com o que os professores faziam, que antes eles achavam que as crianças iam para a escola só pintar e brincar. Agora eles estão vendo que demanda muito trabalho e precisa de muito esforço para fazer com que as crianças aprendam de forma significativa. Fabi, tu queres falar mais alguma coisa? Só complementar, em relação a essa estrutura, né, essa readequação delas, uma coisa que ficou bem demarcada para a gente é que, além de toda a questão de reestruturação de aula, forma como é que vai dar, como é que vai ter acesso àquele aluno, tem também as questões individuais, como eu já falei anteriormente. A maioria, todas as integrantes desse módulo, né, que participaram, na verdade, todo o corpo docente da escola são formados por mulheres. Então, a gente sabe que, infelizmente, algumas coisas acabam contribuindo para uma sobrecarga, né, no papel da mulher. Então, elas, além de serem professoras também, a maioria delas são mães, têm filhos pequenos. Então, tipo assim, uma das coisas que a gente percebeu que também estava incomodando era justamente essa questão do equilíbrio entre o meu fazer profissional, o meu fazer na vida pessoal e como é que eu vou fazer isso, e que inclusive gerou até questionamento sobre a própria capacidade delas, do tipo, poxa, eu não estou conseguindo pensar numa aula legal para passar para o meu aluno, que e ainda tem esse detalhe, elas faziam aulas distintas e que ainda ultrapassava a carga horária delas. Então, por exemplo, tiravam 2 horas, 1 hora para trabalhar com uma turma, mas às vezes tinha um aluno que, por exemplo, ele não podia estar naquela aula naquele momento, ou ele precisava de uma atenção mais focada, né, para que ele aprendesse, absorvesse o conteúdo. Então, elas já tiravam do próprio tempo, né, sejam qualquer outra atividade que elas fossem fazer, elas tiravam desse tempo para tentar, de alguma forma, fazer com que a maior parte de alunos conseguissem, né, absorver esse conteúdo de uma forma positiva, de uma forma que não prejudicassem eles. Então, as falas delas ficaram muito em torno disso, da questão do eu preciso me organizar, mas eu não sei como fazer isso, tá me estressando, e ao momento que tá me estressando, eu não tô conseguindo ser produtiva. Então, basicamente foi isso. Inclusive, o intuito da gente de ter feito esse momento com elas, essa formação de um modo mais aberto, que possibilitasse esse diálogo, foi justamente para não ficar essa coisa tão parecida com o que elas já estavam fazendo. Elas já fazem isso, sabe? Constantemente, todo dia, de ter que estar na frente de um computador, de um celular, dando aula, passando conteúdo, tendo que enfrentar diversos obstáculos, tipo internet que cai, ou pai que às vezes não tem essa compreensão de que ela precisa passar aquela aula, enfim, N questões. Então a gente pensou, não, vamos falar um pouco sobre, mas vamos permitir que elas falem, que elas coloquem para fora, para que seja algo produtivo e significativo, não só para elas, mas para a gente também. Mais alguma coisa, Ingrid? Não, nosso tempo já acabou também, eu acho. É verdade. Então, Quero agradecer a Ingrid e também a Fabiola por esse trabalho muito potente, né? Agradeço mesmo em nome do nosso Congresso Internacional, de toda a comissão, e não só a elas, mas a todos e a todas pela potência dos trabalhos colocados aqui. E assim nós terminamos as apresentações de trabalho, e nós temos agora 30 minutos para que nós possamos dialogar, nós possamos colocar em pauta e falar um pouquinho mais, vamos ter as inscrições das falas, mas antes disso, né, eu queria somente relembrar a questão
da lista de presença, por favor, que todos e todas possam preencher a lista, de maneira que possam receber seus certificados depois. E antes mesmo, para que muitos não saiam, né, as pessoas que estão participando, vamos ligar as nossas câmeras somente para que nós possamos tirar uma foto e registrar esse momento, né, de potência dessa linda apresentação de todos os colegas, né, que foi muito importante para nós. Então, eu peço que possam abrir, por favor, as suas câmeras, para que possamos fazer esse momento de registro, tá bom? Thales, vamos lá. Vou esperar os colegas abrirem as câmeras para registrar esse momento. Podemos? Vamos lá. Ótimo. Vamos lá, vou tirar a foto agora. Muito obrigada, agradeço muito a participação, a foto foi feita com sucesso, então, já está, então, aberta a pauta, vamos todos, né, trazer um pouquinho mais da contribuição de cada um, os trabalhos foram muito potentes, sei que muito, né, tem a contribuir com a didática também de todos. Professora Maria Goretti, a fala é com você. Bem, eu quero cumprimentar as colegas psicólogas, né, pelo trabalho tão bonito, esse trabalho micropolítico, né, diante desse contexto que a gente está vivendo, é tão importante falar como que a escuta psicológica, né, como que a escuta, no geral, ela tem um movimento de uma formação inventiva, porque ela possibilita o outro encontrar outras brechas, linhas de fuga, né? Queria falar um pouco, quer dizer, queria abrir um pouco para a Rafaela falar do que o Roman solicitou aí no chat, que foi falar um pouco desse deslocamento, mas antes situar esse deslocamento dentro da pedagogia social, que eu também achei o trabalho, né, da Patrícia e do Márcio maravilhoso, né, achei importantíssimo eles trazerem esse viés da pedagogia social, assim, me emocionei de ouvi-los também, e trazer o nosso trabalho à luz do que o Yuri e o Thales colocaram de uma forma tão potente e bonita, né? A gente traz dentro desse trabalho aí, né, escrito a muitas mãos, com o Tarcísio e com a Rafaela, esse movimento do contexto neoliberal que nos atravessa o tempo todo. A gente tem uma discussão trazida por Tandy, Amarante, né, e Batista, num artigo agora de 2020, sobre a questão da prescrição de medicação neuroléptica para autista, né, que não tem, para criança, no geral, ela não tem aquele controle de dosagem. Então, não tem nenhum estudo, nenhuma situação assim que comprove benefícios, né, dessas crianças tomarem esse tipo de medicação. E nesses trabalhos de extensão que a gente tem feito, a gente tem conversado em roda de conversa, né, com professores, diretores, mães, e o que a gente encontra, o que eu encontrei nesse início de ano de 2000, foi uma diretora de escola que pediu a uma mãe de uma criança da educação infantil que levasse aquela criança no médico, porque para a aprendizagem dele, ele tinha que tomar uma medicação, né, para ele concentrar na aprendizagem. Então, isso não tem evidência científica nenhuma. O que há evidência é dos efeitos colaterais muito maléficos, né, desse tipo de medicação para criança pequena. E o que a gente vê nisso tudo? A gente vê efeitos do mercado, da indústria farmacológica, né, extremamente preponderante nas decisões, nas produções de subjetividade. Então, isso que o Yuri trouxe, que o Tarly trouxe, para a gente acordar para o nosso contexto que a gente está vivendo, a manipulação, né, do nosso presidente atual, das massas, as coisas que estão trazidas de uma forma tão bela na análise de discurso, conheci a análise de discurso a partir de Bardin, esse autor que vocês trazem, mais contemporâneo, traz a riqueza, né, do que tá por trás,
do que está por trás dessas falas, que já são agressivas por si só. Então, dentro dessa marcação, eu queria falar dessa contextualização da nossa pedagogia social, que é contextualizada, né, nesse olhar da psicologia mais psicanalítico, mais esquizoanalítico. A gente tem como âncora os estudos de Deleuze-Guattari, e a gente encontrou no nosso percurso, e o Uni ainda estava junto com a gente, quando a gente encontrou Tássio, a gente encontrou Deligny, que é um poeta e pedagogo francês, né, a força da pedagogia, né, a força da questão. Deligny, ele trabalhou em Laborde com Guattari, né, Guattari, que era psicanalista, que trabalhava na Laborde, e ele que cria esse movimento da cartografia, esse nome, cartografia, é criado por Deligny, e ele acompanhava os trajetos das crianças, né, o que se tinha em comum, né, e dali ele retirava possibilidades. Então, o conceito que a gente atravessou as nossas intervenções no PIBID, né, no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, foi exatamente esse conceito de tentativa de entrar na onda do ensimesmamento da criança, né, dita com autismo, de ver outras formas de comunicação com essa criança. Então, tudo que é negativado enquanto sintomas da criança de falta, a gente tentou ver a potência da criança e as formas que a gente tinha, os canais de comunicação, né? E foi a partir exatamente desse conceito de cartografia de Deligny que a gente possibilitou, né, o trabalho de aproximação de tentativas 1000 da criança circulando na escola, circulando, brincando com a água, no CIEP, nesse momento que essa criança entra nessa escola que já é tão restrita para os ditos não autistas, que dirá para os autistas. Então, nesse movimento, eu queria que a Rafaela trouxesse essa dimensão da cartografia enquanto um registro do deslocamento dela em relação a essas famílias e agradecer mais uma vez por estar compartilhando experiências tão ricas. Rafaela. Oi. Então, eu vou fazer um apanhadinho que a Gorete propôs aqui agora, e depois eu faço o questionamento que eu estava querendo fazer aqui. Essa proposta, né, de trazer, de escuta, de acompanhar, de percorrer alguns caminhos, assim, com essas crianças, é algo que vai pegando a gente no meio da estrada mesmo, né? Eu acho que essa dimensão da cartografia, de encontrar coisas no processo de pesquisar, ela é muito pulsa, né, na gente, porque você não está pensando naquilo, de repente você é atravessado por isso ou por uma outra voz, né? A gente teve o professor Roman aqui como super parceiro dos nossos encontros de extensão, que foram, né, que abriram caminhos, outras vozes que vieram tão enriquecer tanto as nossas ideias, né? E esse deslocamento, ele se faz justamente por a gente se permitir, né, olhar o lugar que a gente está e o lugar que a gente precisa sair também, o lugar que a gente precisa ir até o outro, né? E eu acho que eu vou aproveitar, já que eu trouxe essa questão da aproximação, agora a gente também trouxe, né? E eu queria destacar justamente o último trabalho das colegas aqui, que foram a Fabiola e a Ingrid, né? E que o trabalho de vocês me tocou muito, até na minha trajetória mesmo, né? Como eu disse, eu sou psicóloga da educação, e eu vejo essa necessidade da gente estar em interlocução com os professores, né? Nesses encontros que a gente estava fazendo aqui, se restringiam aos professores da sala de recursos, mas que a gente já percebeu algumas das dimensões que vocês trouxeram também, né? A necessidade de falar, a necessidade de trazer e compartilhar com o outro, né? O momento que está se passando. Então, nesse sentido, assim, eu queria dizer, primeiro, parabenizar, que eu achei maravilhoso, e dizer, assim, se vocês veem isso como uma possibilidade para a psicologia da educação de uma maneira, não sei se diria persistente, mas contínua, assim, né? Como que vocês poderiam ver isso dentro do cotidiano da psicologia educacional mesmo? Rafaela, então, passou para as meninas. Ingrid. E, Rafaela, tu fala isso que poderia continuar do acolhimento das professoras,
Isso. Sim, do movimento do espaço, né, com os professores. Uhum. Como poderia continuar, que eu não entendi muito bem o que você tá falando. Tem essa vertente, porque a gente tem, às vezes, uma fixação, né, um olhar maior para os alunos, né, e, de repente, a gente se vê atravessado pelo fazer docente, né? Então, assim, como vocês enxergam ou veem, né, a possibilidade desses encontros, né, desses lugares de discussão dentro da perspectiva da psicologia, né, educacional, mas na educação também? Uhum. A gente, até através dos feedbacks que nós recebemos, né, das professoras, a gente vê como muito importante esse acolhimento delas. A gente fez esse grupo, né, quando o presencial era bem grande, porque tinha os grupos de voluntários que trabalhavam com psicomotricidade, nem todos eram da psicologia, mas a maioria eram estudantes de psicologia, que ficavam com as crianças para as professoras poderem ficar com a gente, que acontecia nesse mesmo horário de aula, que eram nas sextas de manhã, e aí as crianças ficavam nesse trabalho. Então, a gente não deixou elas desassistidas enquanto a gente trabalhava com os professores, até porque eles têm essa preocupação com as crianças, né? Tipo, elas vão ficar fazendo o quê? Elas vão estar desamparadas enquanto a gente está aqui? Com quem que elas vão ficar? E aí a gente pensa que acolhendo esses professores, eles terão muito mais efetividade na sala de aula, eles estarão muito mais preparados para trabalhar com os alunos, até também porque a gente pensa que quando a pessoa não está bem, ela acaba descontando as frustrações dela nas crianças, né? Que a gente vê muitas vezes professores que humilham as crianças, que não têm esse feeling para trabalhar com elas. Então, a gente pensa dessa forma, de que acolhendo os professores, eles têm, sim, muitas demandas a serem trabalhadas, principalmente essas que acontecem na escola, mas também tem outras além. Mas quando eles trazem para a gente, eles trazem muito dessa rotina da escola, dessa relação com os alunos, e é isso. E assim, só complementando o que a Ingrid falou, acabou que, de uma forma meio que orgânica, né, não teve como trabalhar uma questão dentro da escola, por exemplo, só com as professoras, ou só com a coordenação, ou só com os alunos, sem contextualizar aquilo como um grupo, porque acaba que um trabalho, ele se interrelaciona com o outro. Então, assim, a gente percebe que tem muito essa necessidade de ser trabalhada, independentemente de se é uma instituição pública, se é comunitária, se é privada, mas principalmente nessas duas primeiras que eu falei, né, em instituições públicas e comunitárias, justamente porque não tem, às vezes, esse suporte, e acaba que é uma coisa... E assim, até mesmo a psicologia escolar e educacional, pelo que a gente vivenciou, né? Porque assim, a gente começou dentro dessa escola. Hoje em dia, nós não estamos mais realizando o trabalho voluntário lá por uma questão mesmo de necessidade da escola, porque foi uma demanda que eles trouxeram para a gente, mas ok, já não precisamos, por enquanto, de nada voltado nesse aspecto, a gente quer focar na questão pedagógica, então a gente não está trabalhando atualmente com a escola. Mas o grupo, ele tem justamente esse intuito de trabalhar a psicologia escolar e educacional de modo mais amplo, levar para outras instituições, porque a gente percebe essa necessidade, além do fato também de que as pessoas, mesmo que tenham um psicólogo escolar e educacional dentro da instituição, às vezes me parece que eles ainda... Você pode estar lá explicando o que o psicólogo faz, demonstrando o que o psicólogo faz, mas é como se o tempo todo tu tivesse que te legitimar a tua atuação. Tipo, mas tu não entende tu não é formado em pedagogia, como é que tu quer dar palpite aqui no que eu estou trabalhando, no que eu estou pensando? Então, assim, isso eu não estou falando em relação à escola, eu falo numa visão mais geral, em coisas que a gente já vivenciou, conversando com outras pessoas, com os próprios colegas de faculdade mesmo, em estágio. Então, tudo isso acho que acaba culminando para esse problema que a gente tem, né? A falta de profissionais, quando tem profissionais, às vezes, também não conseguem executar de uma maneira, acho que mais assertiva, ou que ainda assim que
tenham o intuito de fazer, que tenham propostas boas para intervir, mas falta essa questão de conhecimento mesmo, de conscientização. Então, acho que são inúmeros fatores, todos que levam para a necessidade de realmente dar continuidade, de fomentar isso, esse desenvolvimento do suporte da psicologia escolar educacional dentro das instituições, não só como apaga-fogo, como a gente costuma dizer aqui, como, tipo, surgiu uma demanda ali específica, o aluno tal está com problema, fulano quer conversar, não só isso, porque a gente é muito mais do que isso dentro de uma instituição, né? Então, acredito que a gente ainda tem um caminhozinho a percorrer, mas, como dizem, mais longe já estivemos, né? Então, é a luta. Acho que não tem outra maneira de finalizar essa resposta. Uma reflexão que uma colega fez em outra escola que nós visitamos foi que eu achei que houve essa proximidade, ligação da pedagogia com os psicólogos, né? Que foi de falar que os pais sempre pensam que as crianças vão para a escola para pintar, né? Deslegitimando todo o arcabouço que é a profissão do professor e do pedagogo. E quando nós atendemos, nós psicólogos também tem esse pensamento, né? Eu vou lá só para conversar. Ou então, quando é terapia, ludoterapia, a minha filha vai lá só para brincar. E esse trabalho também de acolhimento das professoras no grupo terapêutico veio também porque a gente sabe que a terapia, a psicoterapia não é acessível para todos, né? Então, nem todos têm condição de ter um atendimento, um acompanhamento terapêutico a longo prazo. Ou ter ali aquele dinheiro disponível sempre que precisar, já que não é tão acessível. Meninas, eu acho que assim, ouvir vocês falando, né, vem a todo momento na minha cabeça assim, a necessidade de diálogo, a necessidade de a construção de um trabalho interdisciplinar, de um trabalho, né, onde todos possam se ouvir, né, que possam ser colocadas questões que atravessam, né, o campo, o território de maneiras, né, diversas, né, enfim, necessidade de diálogo. Queria agradecer, né, a Rafaela, a Ingrid, também a Fabiola, pela fala, e posso dizer, assim, que me identifiquei muito com as falas de vocês, com os trabalhos, porque eu também sou professora da educação infantil, e hoje eu também estou fazendo um trabalho com mediação. Eu tenho um aluno na minha sala, né, que ele é autista, e faço um trabalho conjunto com a mediadora dele, né, então, assim, grandes são os caminhos que nós estamos desbravando, né, essa situação que vocês colocaram de escuta do professor, meu Deus, como isso é potente, como isso é necessário, como nós também precisamos, né, ter esse espaço aberto para o diálogo, né, então, assim, parabéns, o trabalho de vocês, né, conversaram, professora Maria Goretti, né, o Tarcísio, e como é bom, esse coletivo, assim, muito potente. O nosso tempo está acabando, né, nós finalizamos a sala às 11 horas, mas ainda temos um tempinho. E eu gostaria aqui de levantar a questão para a Patrícia e para o Márcio, no sentido de, assim, não só levantar uma questão para que possamos conversar e vocês puderem falar um pouquinho, né, dessa importância de reconhecer, né, os espaços de atuação do pedagogo, né, então, assim, como é importante, nós estamos falando não só de maneira docente, de estar dentro da sala, mas o pedagogo, ele tem propriedade para estar, sim, trabalhando nesses outros espaços, e eu achei, assim, de forma muito brilhante, sabe, professora Marli está aqui, professora Marli também dialogou muito com a gente, enquanto eu estava na graduação, para falar desses outros espaços que o pedagogo também está apto a estar. A professora Marli é ótima para contribuir isso, porque ela vivenciou, sabe, isso com a gente, e que também agora o trabalho, né, dela e de uma outra colega se transformou em um livro, né, que inclusive foi colocado, apresentado
estar, né, nesse congresso internacional. Então, professora Marli, se quiser depois falar um pouquinho para a gente. Patrícia, a fala é com você. Gente, também estou curiosa quanto ao livro. Depois posta o título para a gente aqui no chat, para podermos acessar em outro momento. Olha, Márcia, você gostaria de conversar com a gente agora? Eu posso ir a... Porque se deixar, a gente vai direto aqui, vai no embalo. Normalmente eu tenho que virar para a Patrícia e falar assim, Patrícia, 10 minutos, 5 slides, então hoje a gente já nem prepara mais, porque Patrícia, se for preparar slides, são de 20 para cima, e aí ela vai falando. Eu acho que seria interessante, Paty, antes de qualquer abordagem, a gente lembrar do primeiro artigo da LDB, que fala da educação enquanto processo formativo que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Assim, quem fica responsável em alguns períodos é educação em espaços não escolares na Universidade de Castelo Branco. Então, assim, eu parto desse primeiro artigo para a gente pensar se a nossa concepção de educação ela é ampliada, respaldada na LDB, a gente vai perceber os processos formativos que acontecem em todos os espaços sociais. Agora, se a gente tem uma visão de educação reduzida a ensino, aí a gente vai estar associando apenas a espaços escolares. É muito interessante, eu faço sempre uma dinâmica, peço os estudantes para desenharem um espaço que tenha contribuído na infância, na adolescência, na formação deles. E aí, em algum momento, eles se observam que a maioria não desenha a escola, desenha a igreja, desenha uma ONG que participou, que dava, às vezes, algum tipo de alimento, associação de moradores que ajudava de alguma forma. E, assim, há tanto tempo esses espaços vêm contribuindo, mas em que momento eles são percebidos como espaços produtores de conhecimento científico, como espaços de atuação docente, até numa perspectiva ampliada de docência, porque os professores, quando estão, por exemplo, num museu, eu trabalho com a pedagogia Freinet, usando as técnicas da pedagogia Freinet, então uma das técnicas é a aula passeio. Levei os meus estudantes ao Museu de Arte do Rio de Janeiro, e aí eles perceberam professores de outras áreas do conhecimento, por exemplo, professor de história, que está ali no Museu de Arte fazendo um trabalho de mediação, ou seja, está exercendo docência, mas numa perspectiva ampliada. E aí a gente vai tensionando e vai sensibilizando para que eles possam atuar onde quer que eles estejam, mas isso, obviamente, potencializando a concepção de educação, porque a professora Elizabeth Macedo, ela tem um texto, mas a escola não tem que ensinar? Já para provocar, né, gente? E ela depois, no meio do texto, ela fala, não, a escola não tem que ensinar, a escola tem que educar, e isso não é ensinar. E aí eu parto dessa provocação para falar para os estudantes que educação não é sinônimo de escola, sabe? O próprio papel da escola não é esse ensino tradicional, mecânico, conteudista. Aí a gente vai tensionando, a gente vai refletindo, e aí a gente vai percebendo que a gente pode atuar onde quer que a gente queira. Vai aí, Paty. E assim, para finalizar, por conta do tempo, né, porque essa é uma conversa que a gente gosta muito, né? São campos que a gente vem construindo ao longo do tempo, trazendo para as nossas pesquisas, dissertação de mestrado, agora até no doutorado. E para contribuir nessa discussão, a gente tem um campo de estudo que a gente vem abraçando também desde o mestrado, que é o campo da educação integral. Mas, assim, sob a perspectiva sinalizada pela professora Lígia Marta Coelho. Ela sinaliza que educação integral é a formação mais completa possível dos sujeitos. E a gente gosta de observar esses movimentos escolares, não escolares, acadêmicos, nessa perspectiva. Porque no âmbito do núcleo de estudos, tempos, espaços e educação integral, lá na Unirio, que investiga tempo integral e educação integral já há uns 25 anos, mais ou menos, a gente entende
essa concepção de forma diferenciada. Então, tempo integral realmente está alinhado a esse contar de horas em contato com oportunidades educativas, né? Tempo integral precisa ser de pelo menos 7 horas diárias, em espaços escolares ou em parceria com espaços não escolares. E educação integral tem relação com essa formação. E aí a gente busca também, para construir esse pensamento, a contribuição do documento da Carta das Cidades Educadoras, que nos diz que o território precisa ser um território educativo. Veja bem, essa carta ela foi inspiração para que a gente construísse aqui em território nacional, né, a proposta do programa Mais Educação. Isso não significa necessariamente que esse programa teve êxito em todos os espaços, uma vez que percebemos em algumas pesquisas aqui em território nacional que necessariamente não temos um território educativo em todos os contextos. Mas essa estrutura do território educativo nos mostra que podemos aprender em espaços escolares e não escolares. O ensino, a aprendizagem não está restrito à escola, não está restrito à academia. Quando conversamos com os estudantes de pedagogia, nem sempre eles têm essa visão. Eles acham que realmente, assim, formados atuarão especificamente em escolas. Entretanto, a gente vai desconstruindo, né, essa ideia de que o pedagogo tem um espaço restrito de atuação e que pode efetivamente estar em vários espaços e contribuir com a formação dos sujeitos de várias maneiras, né? E aí a gente deixa essa provocação, né, para finalizar essa fala, para que a gente possa pensar nesse contexto de pandemia, como se dão esses processos formativos, né? Uma vez que a gente já percebe que a escola sozinha não dá conta, né? Foi um dos primeiros contextos a parar de funcionar nesse contexto, nesse panorama de pandemia. E agora a gente vê que outros espaços estão minimamente dando conta de algum processo formativo relacionado a essa educação integral, né? Que é um campo que ainda está em construção. Porque tempo integral você consegue medir, mas e educação integral? Como que você vai mensurar o que forma integralmente os sujeitos? Gente, nós fazemos parte de contextos muito diferenciados, né? A gente tem questões culturais, econômicas, sociais, familiares, enfim. E aí você dizer o que forma os sujeitos integralmente, né, o que contribui para essa formação, ainda é uma incógnita para esse campo, né? Por isso que a gente diz que é um campo em construção, e aí a gente tem que pensar junto, né? As melhores práticas que podem contribuir para essa formação. Verdade, Patrícia. E também, Márcio, como é bom, né, também dialogar sobre esse espaço de construção, porque ele está sendo construído a todo momento, ele está sendo construído aqui e agora, quando nós dialogamos sobre isso. Então, agora eu queria passar a fala para a professora Marli, que ela vai trazer um pouquinho dessa contribuição. O link do livro já está também aí no chat, então façam um bom proveito, né? Posso dizer assim que também participei um pouco desse livro, né, quando estava cursando a disciplina com a professora Marli. Então, professora Marli, a fala é sua. Bom dia a todas e todos. Eu estou muito feliz de ter escolhido essa mesa, esse grupo de trabalho hoje, porque essas experiências são fantásticas. Todas as experiências, enfim, de uma potência de aprendizagem que a gente, enfim, fica extasiado com tudo isso. Mas, assim, eu vou voltar a falar um pouquinho, rapidinho, só para comentar um pouco sobre a fala da Patrícia e do Márcio, que aí eu acho que a Ana Luísa também se sente muito confortável nesse espaço, né, que é esse espaço da pedagogia social, de extrapolar esses muros, da gente ter uma concepção
ação pedagógica diferenciada. É um trabalho muito, muito, muito complicado e difícil de ser feito, né? Porque ainda se tem essa concepção muito equivocada que o pedagogo ele está preso ao chão da escola. E quando nós sabemos, né, que existem múltiplas e diversas, infinitas possibilidades de construção de outros espaços pedagógicos. E aí eu fiquei muito contente, eu queria só pedir depois o contato da Patrícia e do Márcio, para a gente depois estar trocando alguma ideia, enfim, é claro, em um ambiente que não seja aqui, porque as outras pessoas também precisam falar. E aí, se vocês quiserem deixar e-mail, eu anoto e depois a gente tenta fazer contato, pode ser? Nada, gratidão pelo espaço, gratidão por tudo, por essa manhã maravilhosa. Estou muito feliz com tudo que eu ouvi e que aprendi aqui hoje. Ótimo. Então, nós já estamos finalizando, né, a nossa sala 6. Como foi bom, né, partilhar com todos, né, esse espaço de construção e de fala. Os trabalhos foram muito potentes, né? Então, em nome de toda a comissão, né, do nosso primeiro congresso internacional, quero agradecer a todos e todas que participaram conosco, dizer também que é uma alegria poder compartilhar esse momento com pessoas que cruzaram a nossa história institucional, né, alunos, ex-alunos, mestrandos, né, mestres e professores que fizeram parte da nossa história. Então, e a todos que estão chegando também e que cheguem para ficar, nós estamos construindo essa educação brasileira e que possa ser, sim, uma educação que extrapole os muros, que construa pontes. Então, eu quero terminar e dizer que foi uma alegria. Muito obrigada. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Que se sinta à vontade para que nós possamos encerrar esta sala que foi de uma imensidão de potência muito grande. Alguém tem alguma coisa a dizer, colegas? Não? Então, nós estamos aqui transmitindo através do chat a nossa gratidão, nosso carinho. Muito obrigada, né, de verdade, pela participação de todas. Que vocês possam, né, agora nesse finzinho, gente, de congresso internacional, que nós possamos fazer um ótimo proveito, pois, os trabalhos, tudo tem sido maravilhoso. Então, um forte abraço, né, nós já vamos encerrando por aqui. Agradeço a participação de todos e todas, e tchau, tchau.